Olá, muito bem, sejam todos bem-vindos. Este é o nosso curso Por Dentro da Bíblia. Eu sou o pastor Emanuel Florencio Manô. Esse é o curso de discipulado e é o principal programa de discipulado cristão da nossa Igreja Atos. Não só da nossa igreja, mas de todos que estão vendo e ouvindo, ou ao vivo, às quintas-feiras, ou depois dos vídeos gravados e as aulas que ficam gravadas. Então, sejam todos bem-vindos. Alguns propósitos aqui. O primeiro deles, ou alguns deles, são formar Cristo no povo de Deus a partir da sua palavra. Nós estamos preparando gente para atuar no ministério da palavra, no ministério na igreja. Nós estamos também buscando que todos os membros da nossa igreja, eles possam viver o sacerdócio de todos os crentes, ou seja, Deus chamou a todos para a sua missão e todos têm que ser hábeis com a sua palavra, aplicá-las à vida e ministrar ao mundo. Mas, sobretudo, nosso curso se propõe a buscar a transformação do ser interior, do coração humano, à semelhança de Jesus Cristo. Então, é isso que nós estamos buscando. Não queremos apenas ficar pessoas com mais conhecimento, embora isso também seja uma realidade. Nós queremos ser transformados, o nosso caráter ser santificado pela palavra de Deus. Então é isso. Vamos lá. Hoje é a segunda aula do nosso módulo. O módulo começou em fevereiro, agora 2023, chamado de o período do silêncio profético. O tempo que é percebido entre a última profecia do Antigo Testamento, Malaquias, e depois João Batista, que retoma a profecia e com o advento do próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus, tomando forma humana. Então, nós vamos entender esse período interbíblico que é tão pouco conhecido entre os cristãos e a relação entre a antiga aliança e a nova aliança, que não é uma questão só de conhecimento, nem é uma questão, digamos assim, de curiosidade intelectual sobre a Bíblia. Não compreender a antiga aliança, a nova aliança e as diferenças e semelhanças entre elas é viver uma vida equivocada. Uma pessoa pode achar que está vivendo para Deus e está vivendo a lei de Moisés, e não o evangelho da graça de Deus. Então, é por isso que é fundamental, não é só uma questão teórica nem doutrinária, é uma questão de viver os valores do reino de Deus com a sua mensagem do evangelho e viver na plenitude do que Deus prometeu, esperando novos céus e nova terra. Enquanto isso não acontece, nós temos o já e o ainda não. Coisas que já se cumpriram e coisas que ainda não se cumpriram no reino de Deus. Então, vamos lá. Eu peço o apoio do Naldo, então, das telas. Naldo, pode fazer desde a primeira tela de novo, porque eu vou retomando, reforçando alguns assuntos, e aí a gente vai adiante. Então, o período do silêncio profético entre Malaquias e João Batista. Malaquias, o último dos profetas, e João Batista, aquele que faz a transição do período profético e do período da chegada do Messias. Vamos adiante. Aí a nossa metodologia, como eu já expliquei na aula passada, nós podemos já seguir adiante, Naldo. Aqui os dois imperativos bíblicos, dos dois os mais destacados apóstolos Jesus, Pedro e Paulo, nos exortando a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, depois de nascermos do Espírito, nascermos de novo, Deus espera que nós cresçamos. Assim como você que é pai, ama ouvir o seu filhinho de 1 ano e meio falando as coisas que não estão muito corretas, ele não sabe usar o R, ele usa o L, fala a palavra pela metade, e você entende, tudo bem, porque ele é pequenininho, você como pai não acha isso engraçado se ele falar isso com 20 anos de idade. Por quê? Porque ele cresceu e agora ele tem que viver como um adulto. Assim somos nós também no nosso relacionamento com Deus. Quando a gente não sabe orar, no começo da fé cristã, está tudo bem. Mas depois você precisa aprender a orar corretamente.
Quando você vem para a fé, você pode não entender quase nada da Bíblia Sagrada. Mas passado 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, é sua obrigação como cristão ter domínios sobre os princípios da palavra de Deus. Então, vamos lá. A gente, em algum momento, estava falando gugu dadá e Deus dava sorriso para a gente. Mas agora ele quer que a gente saiba como é que funcionava o Antigo Testamento na Antiga Lei e por que Jesus trouxe uma nova aliança. Qual a diferença entre uma e outra? O que significa evangelho e lei? O que são diferenças? O que são continuidades? É isso. Então, vamos lá, vamos adiante. Muito bem, nós falamos na aula passada, agora refletindo sobre se a gente deve crescer na palavra de Deus, primeiro algumas informações importantes. Nós só conhecemos Deus porque ele se auto-revelou. Se Deus não se auto-revelasse, não revelasse a si mesmo, a gente jamais poderia ter acesso a Deus, que é espírito puro, que é perfeito, está muito além da compreensão humana. E nós sabemos que Deus, quando ele se auto-revela, especialmente começando com o primeiro casal, isso ainda não era palavra escrita, porque Deus visitava o primeiro casal. Ou as pessoas ouviam a voz de Deus, ou Deus se manifestava através de uma forma para que o ser humano pudesse vê-lo. É o que se chama teofania. O que é uma teofania? É uma manifestação visível de Deus, que é espírito. E a gente também já estudou na aula passada que essa parte inicial de Adão, de Noé, de Abraão, Isaac, Jacó, é uma autorrevelação de Deus ainda não escrita. Eles estão falando ou tendo relacionamento com Deus, ou escutando Deus, ou Deus se manifestando através de alguma imagem. Às vezes um anjo, às vezes outras formas, mas é assim que Deus está se autorrevelando a esses primeiros personagens da Bíblia. E eu chamei a atenção de vocês que quem escreve pela primeira vez a revelação, em princípio criou Deus o céu e a terra, é Moisés. É Moisés que está escrevendo de forma inspirada pelo Espírito Santo o início da Bíblia Sagrada, o início do Gênesis. Então é Moisés. E a soberania de Deus escolhe Moisés, muito provavelmente porque Moisés é a pessoa mais capacitada para isso. Moisés é um príncipe, ele foi criado na corte do Egito, ele é filho da filha de Faraó, ele é formado na melhor universidade do mundo, que é a Universidade do Egípcio, por assim dizer, a nação mais desenvolvida do mundo. É a este homem que Deus escreve para registrar a sua revelação ou a sua autorrevelação e contar a história da redenção desde o começo, desde Adão, Eva, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José e agora Moisés. Quarto lugar, aí eu já falei que é Moisés que escreve sobre o primeiro casal Adão e Eva, Noé e Abraão. Quinto lugar, Moisés descreve a autorrevelação de Deus, mas ele já descreve essa autorrevelação mostrando que Deus se relaciona com os seres humanos de uma forma muito particular. E qual é essa forma particular? Uma aliança. Deus se revela ou se autorrevela através de uma aliança e nós vamos entender melhor o que significa isso. Primeiro, uma aliança com um homem chamado Abraão, um pagão que vivia na Mesopotâmia, adorando junto com os seus congêneres milhares de deuses, e Deus se autorrevela a ele e diz: eu sou o único Deus, todos os outros deuses são falsos, são construídos pelas mãos humanas. Então Deus se revela a Abraão e forma uma aliança com ele, está descrito em Gênesis 12, 13, 14 e 15, que daqui a pouco nós voltamos a ela. Mas não só isso, passado um tempo, Moisés também escreve essa revelação dizendo que Deus, além de fazer uma aliança com um homem chamado Abraão, desse homem ele suscita um povo, Israel. E depois Deus, além de fazer aliança com o patriarca Abraão,
faz com os descendentes desse Abraão, o povo de Israel. Então, agora em Êxodo 20, nós temos aliança não só com o homem Abraão, mas com a descendência desse homem, o povo de Israel. Então, é a aliança de Deus e Yahvé com o povo. Só destacando aqui que o Antigo Testamento usa muito o termo Yahvé para se referir ao Deus de Israel. Por que é importante a gente destacar isso? Porque no Novo Testamento, Deus é conhecido de forma um pouco diferente. Ele é conhecido como Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, Deus Pai. Jesus é o profeta, por assim dizer, máximo, que nos ensina a chamar aquele Deus que era de Israel, Yahvé. Agora nós não chamamos Deus de Israel, a gente chama Deus o Pai. Jesus foi aquele que nos ensinou a chamar Deus de Pai. Isso é nova aliança. Mas na antiga aliança, o nome de Deus era Yahvé, o Deus de Israel. Vamos adiante. Muito bem. Agora nós chegamos à palavra de Deus. O que é a palavra de Deus? Bem, a primeira coisa que eu gostaria de dizer, antes de destacar esses pontos 1, 2 e 3, é que a palavra de Deus é diferente da palavra de homens de muitas maneiras. Mas a mais marcante delas é que a palavra de Deus, diferente da palavra humana, é uma palavra que, ao ser proferida, ela já é verdade e já é algo que se cumpre. Portanto, Deus não precisa prometer, porque quando Deus fala, já é realidade, diferente da palavra humana. Então, essa explicação sobre a palavra de Deus é muito importante. É muito importante para a gente compreender o significado de palavra de Deus quando a gente está estudando a Bíblia Sagrada. Então, palavra de Deus é a ação de Deus criadora através daquilo que sai da sua boca, que ministra o seu caráter. Por exemplo, a Bíblia vai dizer que Deus cria o cosmos, o mundo, a partir do poder da sua palavra. Ele fala e acontece. Diferente dos homens, que falam e nem sempre acontece, e às vezes nunca acontece. Não, quando Deus fala, acontece. Não há intervalo entre a palavra de Deus e algo acontecer. Deus está fora do tempo, portanto, quando ele fala, já é uma realidade. Isso é palavra de Deus. Agora, essa palavra de Deus, ela só foi conhecida porque Deus se quis revelar. Se Deus não se revelasse sendo um espírito puro, perfeito, jamais as suas criaturas poderiam ter algum relacionamento com ele. Portanto, o primeiro sinal da graça é que Deus resolve se revelar. Sem isso, nem redenção, nem relacionamento com Deus aconteceria. Então, a bondade, a graça de Deus já se manifesta dele querer se revelar com seres tão pequenos, tão desprezíveis, tão limitados, como eu e você, como a humanidade, seres humanos. Em terceiro lugar, essa palavra de Deus que é real e que foi revelada ou autorrevelada, ela se tornou palavra escrita por própria decisão de Deus. E quando ela se torna palavra escrita? Quando Deus manda Moisés escrever a sua lei, ou seja, escrever como Deus funciona em seu caráter. Qual é a ética de Deus? Qual é o compromisso moral de Deus? Como é o caráter de Deus? Então, a palavra de Deus, criadora, a palavra de Deus, mantenedora de todas as coisas, agora se torna escrita. E escrita por um profeta, Moisés. Então, é fundamental que a gente compreenda esses 3 pontos sobre palavra de Deus, para que a gente entenda quando a Bíblia fala que a palavra de Deus é alimento, quando a Bíblia fala que ela é luz para os meus caminhos, lâmpadas para os meus pés. Nós estamos falando desse significado amplo da palavra de Deus. Vamos adiante. Então, vamos entender. Se palavra de Deus é isso, o que não é
palavra de Deus e que às vezes é dito como palavra de Deus e confunde e traz falsas promessas e faz com que às vezes pessoas, famílias e até igrejas se desestruturem, porque dizem ter ouvido a palavra de Deus quando não era, ou dizem estar vivendo a palavra de Deus quando não estão vivendo. Então, a palavra de Deus revelada não pode se confundir em a gente decorar a sequência dos livros. Alguém não pode dizer assim, eu conheço a Deus e a sua palavra, porque eu sei a sequência dos livros, Gênesis, depois Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Juízes. Não, não, não. Isso é um exercício de memória, que tem o seu valor. Mas isso não é entender e viver pela palavra de Deus. Segunda coisa, não basta conhecer as muitas histórias inspiradoras individuais da Bíblia, a história de Sansão, de Davi, de Paulo, de Abraão, tudo isso é bom e necessário, mas isso não garante que você está diante da plenitude da palavra de Deus, especialmente do Evangelho, que são as boas novas. Terceiro lugar, não basta ler, inclusive, a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse. Há um motivo pelo qual a Bíblia tem um cânone organizado de Gênesis e Apocalipse. E esse motivo é teológico. Se você fez os módulos anteriores, eu já expliquei isso. Mas nem sempre o melhor modo de ler a Bíblia é começando por Gênesis. Aliás, como pastor, eu não indico. Quando uma pessoa vai começar a ler a Bíblia, eu indico que ela comece sempre pelos evangelhos. Sempre pelas boas novas. Sempre revelando Jesus primeiro. Senão, ela vai se tornar um crente em Moisés, um crente na lei judaica, um crente moralista que não entendeu a graça de Deus e a obra da cruz. Então, muito provavelmente, eu diria, comece por Marcos, que é o mais antigo dos evangelhos, ou comece por João, que está mostrando que a palavra de Deus se tornou um ser humano, Jesus, se fez carne. Quarto lugar, também não basta ser uma memória ambulante de versículos bíblicos. É claro que é bom decorar versículos bíblicos, tem uma importância muito grande. Mas você citar versículos bíblicos sem os seus contextos não quer dizer absolutamente nada e nem quer dizer que é palavra de Deus no sentido mais amplo. Quinto lugar, agora sim, é preciso entender como é que Deus se auto-revela. E como é que ele se relaciona com seres humanos, portanto, através de uma aliança, que é o que a gente está estudando. Sexto, é preciso entender que há muitas conexões entre a história de Davi, de Abraão, a história de Esther, a história de Malaquias. Essas histórias estão conectadas numa história maior. E é preciso entender esse modo de relacionamento de Deus com o ser humano chamado alianças. O que é uma aliança? Porque existe uma antiga aliança e uma nova aliança. Quais as diferenças? Quais as semelhanças? Quais os alcances? Evangelho e lei são as mesmas coisas? São coisas diferentes? Para onde eles apontam? É preciso entender isso, senão não estamos entendendo a palavra de Deus. Oitavo, é preciso entender como é que está se desenvolvendo a história da salvação. Por exemplo, em Abraão, a história de salvação está se desenvolvendo, mas não está plena. Em Davi, a história já avançou muito, mas não está plena. Em Isaías, em Abacuque, a história avançou mais ainda, mas não está plena. A história da salvação, ela ganha sua plenitude com a vida, o nascimento, a vida, a morte, a ressurreição, a ascensão de Jesus e a descida do Espírito Santo. Aí sim, nós temos o desenvolvimento completo da história da salvação. Se nós não entendermos isso, não estamos entendendo o que é palavra de Deus. E, em nono lugar, é preciso entender que todas essas histórias, todos esses personagens, todos eles inspiradores, Adão, Abraão, Débora, Davi, Samuel, todos eles, a vida deles, são um tipo de Cristo. Eles manifestam virtudes e missões que aponte para virtudes maiores e uma missão maior, que é a missão do Messias, o enviado de Deus, Jesus, o Cristo de Deus. É fundamental. Se não acontecer isso, nós corremos um grande risco, que tem acontecido. A gente se torna discípulo de Salomão
e vai ser um desastre. A gente se torna, inclusive, discípulo de Davi, e vai ser um desastre. Discípulos de Abraão. A gente começa a fazer campanhas nas igrejas de o ano de Abraão e não ministra o evangelho da graça em Jesus Cristo e o plano da redenção. A gente faz o jejum de Esther e nem explica que no livro de Esther nem aparece a palavra Deus. Ou seja, a gente passa a viver um judaísmo ajambrado, que não é nem de longe cristianismo, e ainda é uma coisa meio misturada com paganismos. Tudo isso dentro da igreja, tudo isso com a Bíblia debaixo do braço, tudo isso com o jeitão gospel, tudo isso, mas não é palavra de Deus. Daí a importância da gente fazer esses destaques. Vamos adiante. Muito bem. Nós falamos, e daqui a pouco nós vamos aprofundar isso, que Deus se relaciona com os seres humanos desde o início da humanidade através de alianças. Alianças são pactos, ou aliança é um pacto. Um pacto, ele prevê duas partes que se prometem algo, Deus promete algo para os seres humanos e cobra responsabilidades, e em troca, ele faz promessas ao ser humano. Então, isso é uma aliança. Agora, uma aliança precisa ser baseado em valores, em algo que seja valorativo, que seja conhecido de ambas as partes, que dê um norte a essa aliança. Qual é esse norte? A lei. A lei de Deus, também chamada Lei de Moisés, que é descrita nos 4 livros da Bíblia Sagrada: Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A gente vai entender melhor agora o que é essa lei. Agora, para entender o que o Novo Testamento chama de lei, por exemplo, quando o Novo Testamento diz assim: a lei não pode salvar. A salvação é pela graça mediante a fé. Do que é que os apóstolos estão falando exatamente? Quando o mesmo Novo Testamento diz assim: a letra mata, mas o Espírito vivifica. A letra qual? Muita gente erroneamente acha que a letra mata é uma pessoa estudar, ela vai ficar, sei lá, meio presunçosa, isso vai matar a vida espiritual. Não tem nada a ver com isso. Isso é uma desculpa de gente que gosta de ser ignorante e tem um certo apreço pela insensatez. Então, não tem nada a ver. Ali, letra que Paulo diz que mata é a letra fria da lei. E o espírito, que é o espírito do evangelho, da vida. A lei não pode fazer uma pessoa nascer de novo. Só o espírito pode fazer isso. Então, é disso que eles estão falando. Mas a questão é que quando Paulo, Pedro, João estão falando de lei, nem sempre eles estão falando num significado só. E é por isso que a gente precisa captar quais os significados de lei no Novo Testamento. Então, vamos lá. A lei é a base da antiga aliança do Sinai. A aliança feita no Sinai com o povo de Deus está baseada na lei. Então, quando a Bíblia fala as leis, no plural, assim mesmo, as leis, então ela está falando de um conjunto de mais de 600 mandamentos que constam de Êxodo a Deuteronômio e que precisam ser observados. Faça isso, faça isso, faça isso, não faça isso, não faça isso, não faça isso. Mais de 600. Isso são as leis de Deus, ou as leis em Moisés. Esse é o primeiro sentido. Mas há um segundo sentido também de a lei no singular, que designa todas as leis, mais de 600 leis, na sua coletividade. É como se a gente falasse assim, é o conjunto das leis, é a Constituição. Então, isso é chamado no singular, a lei. A lei não pode salvar. Está falando de o conjunto de mais de 600 mandamentos não pode salvar no ser humano. Esse é o segundo significado. Há um terceiro significado de a lei ainda no singular, e que, às vezes, é referido no Antigo Testamento e também no Novo, referindo especificamente a um conjunto de livros do Antigo Testamento, os primeiros 5 livros da Bíblia.
Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Às vezes, lei significa só o Pentateuco, que é chamado também de Torá. Torá e Pentateuco, a mesma coisa, refere-se aos 5 primeiros livros da Bíblia. Há ainda um quarto modo de se entender a lei, que também é no singular, e se refere a não só os mandamentos escritos, mas todo o sistema religioso do Antigo Testamento. O sistema sacrificial, o sistema das leis dietéticas, as leis alimentares, os hábitos, os costumes, o templo, a sinagoga, tudo que diz respeito ao sistema religioso do Antigo Testamento, às vezes tudo isso é chamado de lei. Então, aqui, 4 possibilidades de significado. Como é que a gente sabe quando o texto está falando de uma dessas 4 situações? O contexto. Tem que se ler o contexto, o antes e o depois, para ver do que, mas certamente está falando de um desses 4 aspectos da lei. Ok? Vamos adiante. Então, vamos começar a entender o que é uma aliança e o que é a antiga aliança. Primeiro, a informação que nós descobrimos ao ler a Bíblia Sagrada, que Deus se relaciona com o ser humano através de aliança, de pactos. Então, a primeira informação é como é que se dá esse pacto, essa aliança que é chamada antiga e que foi promulgada, por assim dizer, estabelecida lá no Monte Sinai, quando Moisés, depois de sair do Egito, atravessar o Mar Vermelho, está lá no meio do deserto e Deus o chama para entregar a sua lei, revelar essa lei, e Deus ali faz uma aliança com o povo. Deus fala, eu escolhi vocês, vocês não tinham mérito nenhum, foi a minha graça que escolheu vocês, e eu vou garantir a vocês segurança, prosperidade, uma terra, e vocês serão o meu farol de justiça no mundo. Então, vocês vão ter todos esses benefícios. Agora, quais são as obrigações? Porque uma aliança tem benefícios e obrigações. Vocês, para serem um farol para o mundo, precisam obedecer à minha lei. A minha lei é a expressão da justiça, da minha justiça. E eu quero que vocês sejam a expressão da minha justiça, dos relacionamentos corretos com Deus, com o próximo, com vocês mesmos, com a criação. Eu quero que vocês sejam um farol para o mundo. Essa é a base da aliança do Sinai. Vamos ao texto que nos ajuda a entender ainda melhor. A antiga aliança tinha como base a lei. É a lei que regulava essa aliança. O papel da lei na história do povo de Israel era pegar um povo que conheceu apenas a escravidão lá na cultura do Egito. Lembra que José do Egito morre, o povo está escravizado no Egito, vão se multiplicando, Deus levanta Moisés. Esse povo nasceu na escravidão, viveu na escravidão, só conhece a escravidão e só conhece a cultura egípcia e alguns lampejos da cultura hebraica. Durante séculos, talvez 4 ou 5 séculos, pelo menos. Deus quer reconstituir esse povo. Não mais como um povo de escravos, mas um povo dedicado ao seu nome, ou seja, Deus quer chamar o meu povo, o povo de Deus. E como Deus quer fazer isso? De modo que eles abandonassem os costumes e a cultura do Egito, onde eles estavam saindo, onde eles foram escravos. Eles tinham que esquecer a cultura da escravidão do Egito. E também, eles teriam que conhecer tão bem a lei de Deus, que quando eles chegassem em Canaã, olha, eles estão saindo do Egito, passam pelo Mar Vermelho, passam pelo deserto, em direção a Canaã, terra prometida. Aqui vivem os egípcios pagãos. Deus quer que eles esqueçam essa cultura. E quer que eles entendam a lei moral de Deus. Para quê? Para que esqueçam a cultura do Egito e para que quando eles chegarem no futuro à terra de Canaã, onde vivem os cananeus, eles não se deixem enganar pelos pecados da cultura dos cananeus.
os povos que eles iam possuir a terra. Então, olha como a lei tem um papel importante. A lei era uma dádiva de Deus, era um presente, era um dom de Deus para o povo, pelo fato de estabelecer o modo, olha como é importante isso. A lei estabelece o modo como o povo de Deus, os israelitas, teriam de viver. Como? Em comunidade. Então, é Deus que regula isso. O modo como uma pessoa se relaciona com a outra, com os direitos e deveres. E para garantir, inclusive, a relação dos israelitas com o seu Deus Yahvé. Inclusive, como fazer o culto a ele. Aqui é importante que a gente compreenda que o verdadeiro culto a Deus e a verdadeira adoração, ela é definida pelo próprio Deus, não é os homens que diz, assim eu vou cultuar a Deus. É Deus que diz, eu devo ser cultuado assim. Então, isso deve nos levar muito a uma reflexão sobre essa compreensão que muita gente diz, que fala assim, eu não sei, eu não gostei muito do culto hoje. A pergunta é, para quem foi o culto? Se o culto foi para você, ao seu modo, você teria o direito de não gostar mesmo. Agora, se o culto foi ao Deus Altíssimo, e deve ser ao Deus Altíssimo, nenhum ser humano tem o direito de dizer isso. Ao mesmo tempo, a lei estabelecia limites que dizem respeito como o povo de Israel ia se relacionar com as culturas do Egito, de Canaã, da Síria, com as culturas dos povos pagãos. Então, a lei estabelecia quais eram os limites. Olha a importância dessa lei que foi a base de sustentação para a antiga aliança. Vamos adiante. Muito bem, entendendo essa antiga aliança. Então, a antiga aliança, uma aliança feita entre Yahvé, veja o nome que nós estamos usando aqui, Yahvé, é o Deus de Israel, Yahvé, e um povo. Qual povo? Os israelitas, que ficou chamado como o povo da aliança. Olha que interessante. Segundo, é uma aliança com os descendentes étnicos raciais de Abraão. Aqui é a primeira coisa importante. A aliança é feita no Sinai, com um povo que saiu como escravo do Egito, sobre a liderança de Moisés. Mas a quem foi feita essa promessa anteriormente? A Abraão. Então, esse povo é descendente do patriarca Abraão, que quando chega na época de Moisés, não é mais um filho, Isaac, e depois Jacó, o neto. Não, agora é um povo, tem milhões de pessoas. É com esses descendentes de Abraão que Deus faz uma aliança mediada por Moisés. Terceiro lugar, é uma aliança que previa uma espécie de direitos e deveres. Ora, os direitos que Deus dá ao povo de Israel é: eu vou proteger vocês, eu vou prosperar vocês, eu vou levar em segurança, vou dar uma terra a vocês, e vocês serão o meu povo, que eu vou cuidar de vocês pessoalmente. E os deveres? Vocês precisam obedecer a minha lei para aprender o que é, de fato, a vida. Direitos e deveres. Quarto lugar, Yahvé promete proteção e prosperidade aos israelitas. Olha, os direitos. Mas exigia um monoteísmo. Crer apenas em um Deus, abandonar os deuses egípcios, não se aproximar dos deuses falsos cananeus, apenas ter relacionamento com um único Deus, monoteísmo, pactual, o Deus no qual nós estamos em pacto, em aliança. E como é que isso acontecia? Obedecendo a sua lei. Para quê? Para que Israel, o povo de Israel, o povo da aliança, se tornasse um farol de justiça para o mundo. Ensinasse a justiça de Deus, ou seja, os relacionamentos corretos para todo mundo. Isso é a lei. Essa aliança, número 6, aí, olha, é intermediada por um grande homem, Moisés. E ela é feita lá no Monte Sinai, quando Moisés sobe, e Deus tem lá um tete a tete com ele, é escrito em tábuas de pedra,
E ali, então, Deus estabelece a sua aliança com o seu povo, mediada por Moisés. Sétimo lugar, essa lei, ela tem uma espécie de código de santidade, ou seja, princípios e valores ético e moral para proteger a vida. O resumo dessa lei, nós chamamos de 10 mandamentos. É o resumo da lei. Oitavo, essa aliança, ela previa a obediência da lei de Deus, que ensinava a preservação da vida, mas ela tinha um sinal. E o sinal se chamava circuncisão. É por isso que a gente ouve bastante no Antigo Testamento, por exemplo, quando Davi vai se aproximar para lutar com o filisteu gigante, Golias, ele fala, quem é esse incircunciso que está falando palavras aí contra o nosso Deus, o Deus de Israel? O que ele está querendo dizer? Eu tenho uma marca no corpo, que é a circuncisão, que diz que eu sou povo de propriedade exclusiva de Deus. Circuncisão é o corte de parte da pele do membro masculino, que é chamado de prepúcio, é um corte. E há vários motivos, depois eu volto um pouquinho mais a isso. Mas isso era a marca de quem era a propriedade exclusiva de Deus. Todo ser masculino entre os israelitas deviam ter essa marca. Isso é circuncisão. Nono melhor. Esta lei e esta aliança previa também leis alimentares. Ou seja, Deus descreveu com pormenores o que eles deveriam consumir e o que eles não deveriam consumir. Para quê? Para preservar a vida, para preservar de doenças, para preservar de uma série de coisas ruins. Essa lei também previa que o sábado deveria ser guardado. O sábado aqui não é um dia apenas, é um conceito. O homem trabalharia 6 dias e descansaria no sábado. Não é só descanso porque não está trabalhando ou fazendo esforço físico. O sábado era para o homem não se encantar com o trabalho e com a força do seu próprio braço e achar que ele mesmo podia dar conta da sua vida. Para isso que servia o sábado. Então era para ele lembrar que ele era dependente do Criador, do Deus de Israel, com quem ele fez um pacto, uma aliança no Sinai. Ele estava debaixo de uma aliança. E ele tinha que desfrutar de Deus no 7º dia. Isso é o Shabá, ou sábado. 10. Essa aliança, ela é feita, repetindo aqui, com os descendentes de Abraão, que agora se tornou um povo. Quando é que é feita essa aliança? 500 anos após Abraão. Deus faz uma promessa com Abraão, lá em Gênesis 12 a 15. Essa promessa de uma descendência, passam-se 500 anos, até que dos descendentes de Abraão se forme um povo de mais de 2 milhões de pessoas, que caminham pelo deserto em direção a Canaã, terra prometida. E lá no meio do deserto, Deus faz um pacto, uma aliança com esses descendentes. Entendendo a aliança, ok? Vamos adiante. Agora a gente já tem condições de fazer um passeio breve aqui, olha. Você que fez os módulos passados, você vai se lembrar, porque essa tela é do curso do módulo passado. Olha só, como a história de como Deus está redimindo, está reconectando os seres humanos a si, ela acontece no Antigo Testamento. Agora você já sabe que Antigo Testamento é a mesma coisa que Antiga Aliança. Testamento é o outro nome para aliança, ok? Então vamos lá. Em primeiro lugar, nós conhecemos Adão, o primeiro ser humano, a sua esposa Eva, e Deus faz um pacto com eles também, uma aliança também. Mas é uma aliança baseada nas obras. Ou seja, cuide do que você precisa cuidar e eu vou cuidar de você. É um pacto de obras. Depois a gente vê Caim e Sete, 2 linhagens. Caim tentando viver independente fora da aliança, e Sete tentando viver aliança. No final, ambos falham. Aí a gente vê chegar a geração de Noé. Deus, de novo, faz uma aliança, ainda alianças parciais, assim como foi a aliança com Adão. Qual aliança? Cresçam e multiplicam.
façam a terra produzir. Eu nunca mais vou destruir o mundo como eu destruí a civilização anterior. Isso é um pacto, isso é uma aliança. Depois a gente vê a história de Abraão, o patriarca, sendo chamado, Gênesis 12 até 15. E Deus faz uma aliança agora, uma aliança que, diferentemente dos pactos anteriores com Noé e com Adão, que tinham que, por assim dizer, merecer, porque eles tinham obrigação, agora quem garante a aliança é o próprio Deus. Deus deixa bem claro que quem vai garantir o cumprimento dessa aliança é ele, Deus e Yahvé. Abraão já recebe essa instrução de início. Depois a gente vê essa aliança passando e sendo confirmada pelos filhos de Abraão, pelos netos de Abraão. Depois nós vimos que do neto de Abraão, Jacó, Deus suscita 12 filhos. Esses 12 filhos vão ser o líder de 12 famílias, que depois vão crescendo e se tornam clãs. Então, cada tribo de Israel, cada uma das 12, leva o nome de cada filho de Jacó. Jacó, que é neto de Abraão. Olha a promessa de Deus se cumprindo. E a gente vê a história de José do Egito, que é um dos filhos de Jacó, que é levado para o Egito. Você conhece toda a história. Lá ele se torna governador, lá ele leva os 70 componentes da família de Jacó para o Egito, eles se multiplicam, se tornam escravos lá no Egito, e de 70 pessoas que chegam no Egito, trazidos por José do Egito, da família de Jacó, daqui a 400, 500 anos, tem 2 milhões ou mais de pessoas que se tornam escravos dos egípcios. É nesse contexto que surge em Moisés, um príncipe do Egito, mas filho de uma hebreia, que Deus utiliza para tirar esse povo com mão forte, fazendo atos sobrenaturais, e quando eles chegam lá no Sinai, eles dão a lei a um povo. Olha a importância da lei aqui agora. A lei escrita não mais a uma pessoa, mas a um povo inteiro, o povo de Israel. Depois que Moisés morre, Josué conquista, coloniza Canaã através de lutas. Depois vem a época dos juízes, Sansão, Gideão, Débora, tudo aquilo que nós já estudamos. Só que dá muito errado. O povo se afasta dessa aliança e dessa lei, eles pedem um rei. Não é o propósito inicial de Deus, mas Deus dá reis a eles. Então, Saul é uma espécie de escolha do povo, mas escolha de Deus também. Deus não perde a sua soberania na história. Agora, o segundo rei, Davi, isso é uma escolha direta da soberania de Deus. É Deus que escolhe. E a gente vai ver que Deus faz uma aliança de que a descendência de Davi seria eterna. Ou seja, o novo mundo de Deus seria governado por um descendente de Davi. Quando Salomão nasce, grande parte do mundo judaico acha que Salomão é este cumprimento da promessa. Mas Deus tinha promessas para Salomão, mas não era a promessa desse descendente, digamos assim, escatológico de Davi. Com Salomão, a gente vê Israel atingir a sua potência econômica, potência política. Depois o reino se divide, você conhece essa história, e depois, no final da história, a incompetência do povo de Israel de cumprir essa aliança e esse pacto e ser obediente à lei faz com que eles vão para o exílio. Este é o motivo de Israel ir para o exílio. Eles não honram a aliança e não obedecem à lei de Deus. E, como consequência, eles vão para o exílio. Primeiro vão para o exílio assírio, que é a parte norte, depois vão pelo exílio babilônico, que é a parte sul. É nesse contexto que vai surgir um grupo de pessoas impressionante na Bíblia, que são os profetas, que vão denunciar o pecado da nação e vão dizer que a nação está sofrendo porque ela quebrou a aliança. Ela não obedeceu à lei de Deus. E Deus, com justiça, está fazendo com que eles paguem o preço. E aí a gente vai ver, depois de 70 anos de cativeiro, o povo começa a voltar, promessa e ação da misericórdia de Deus, e a gente vai conhecer personagens como Esther, como Zorobabel, que reconstrói o templo, Esdras, que reconstrói a adoração, Neemias, que reconstrói os muros, e retornam a uma Palestina que estava destruída, uma capital, Jerusalém, destruída também, e eles começam a reconstruir.
E depois que esse templo é reconstruído, lá na época do profeta Ageu e tudo mais, aí o povo começa a se afastar de novo da lei de Deus. E aí Deus, acontece aquilo que os estudiosos chamam de o silêncio profético. Deus não fala mais como estava falando através de profetas como Isaías, Jeremias, como Ezequiel, como Abacuque, como Ageu. O povo não tem mais essa referência. Agora eles só têm a lei, e é por isso que, mas não tem mais a vida de adoração. E aí vai começar a surgir um novo jeito que o povo de Deus vai buscar para se relacionar com Deus num período em que os profetas não estão mais atuando como atuava anteriormente. Então, isso é o chamado silêncio profético, o silêncio de Deus, que vai acontecer entre Malaquias até a chegada de João Batista, quando volta a voz da profecia. Malaquias é o último profeta dessa antiga aliança. Há um silêncio, depois vem João Batista. Na verdade, João Batista que é o último. Mas como a gente está pensando em Antigo e Novo Testamento, Malaquias é o último profeta da Antiga Aliança. Olha, aqui dei um panorama de toda a Antiga Aliança, o relacionamento de Deus com Israel, baseado na lei, a lei dada a Moisés. Vamos adiante. Estamos chegando ao final da exposição. Então, aqui, a gente já consegue ver como essa Antiga Aliança, o Antigo Testamento, ele tem uma arquitetura. Olha o edifício aqui. Primeiro, nos é contado como Deus cria tudo que existe. Gênesis 1 e 2. Depois, em Gênesis 3, a gente vê que o ser humano tenta ser igual a Deus, convencido pela serpente, que é Satanás. E ele cai da posição que ele tem de harmonia com Deus. É por isso que é chamado de queda. Ele cai dessa posição espiritual e moral. E aí, o pecado entra no mundo, e com o pecado a morte, e os processos de morte se espalham pela humanidade e pela criação. Deus, então, tem um plano para resolver isso, para reconciliar a humanidade e a criação consigo. Aí ele chama um homem chamado Abraão, que tem um filho Isaque, tem um filho Jacó. É o chamado dos patriarcas, até o final de Gênesis. Depois nós vemos que o povo vai crescendo dentro do Egito, como escravos, se torna uma nação dentro da nação. Deus promete livrá-los, chama Moisés, e no meio do caminho para a Terra Prometida dá a eles uma lei escrita. Quinto lugar, quando eles estão dentro da Terra Prometida, eles não ouvem aquele conselho de Deus de que eles deviam amar tanto a lei de Deus, para eles não se embriagarem com a cultura pecaminosa dos cananeus, onde eles iam habitar. Eles não ouvem isso. E eles começam a colher os resultados do seu pecado. E Deus, então, pune definitivamente esse povo com o exílio da Babilônia. E aí tem profetas que estão lembrando da lei, da aliança, das promessas de Deus, do compromisso do povo, tanto antes do exílio, durante o exílio e depois do exílio. E aí, depois do retorno do exílio, e até um pouco antes disso, começa a surgir uma mensagem entre os profetas, que é chamado de esperança messiânica de restauração. Nós falhamos, nós não cumprimos a lei de Deus, a nossa parte nós não cumprimos, embora Deus tenha cumprido. É por isso que nós fomos para o exílio. Mas Deus é cheio de misericórdia. E ele fez promessas aos nossos antepassados. Ele prometeu a Abraão, nosso pai, que ele faria dos seus descendentes a bênção para toda a terra, e Deus não mudou. Ele prometeu ao nosso pai também, Davi, que um dos seus descendentes, da sua linhagem, seria o restaurador não só de Israel, mas de toda a humanidade. Isso é esperança messiânica de restauração. Um descendente de Abraão e um descendente de Davi. E nós sabemos no Novo Testamento que é Jesus, o Cristo. Claro que eles não tinham essa percepção que nós temos. Eles estavam pensando num líder militar, num líder moral, num líder religioso, mas não em Jesus de Nazaré. Isso vai sendo
compreendido aos poucos ao longo dos muitos anos. Vamos adiante? Deixa eu ver se a gente já vai dar uma pausa. Olha aqui, só lembrando então. Dentro dessa estrutura da Antiga Aliança ou do Antigo Testamento, nós temos então esses 4 divisões, ó, os livros da lei, que são os 5 primeiros, depois os livros históricos que contam essa história da saga de Israel, desde Josué até lá Esther. Depois nós temos os livros de sabedoria, como Israel foi adquirindo conhecimento para a vida, conhecimento prático a partir da lei de Deus. Então a gente tem Jó, Salmos, Eclesiastes, Cantares, e depois nós temos os livros proféticos, ou seja, profetas e escritores. O primeiro deles a gente vê ali que é Isaías e vai até Malaquias, tá bom? Essa divisão você já conhece, que nós já estudamos, vamos adiante. Então aqui, olha, vem os profetas que foram aparecendo. Olha só, Isaías era uma espécie de conselheiro político na corte do rei Uzias. Jeremias era profeta em Judá, quando Jerusalém tinha sido devastada pela potência estrangeira, os babilônicos. Ezequiel profetizou antes e durante o exílio, olha só. Daniel já profetizou no exílio, quando ele estava lá na corte, na Babilônia. Oséias profetizou durante o reinado de um rei chamado Jeroboão. A mensagem de Oséias é: Israel traiu aliança com Yahvé. Joel, um profeta que diz, olha, vai vir calamidades em Israel, por quê? Porque nós abandonamos a aliança com Deus. Mas vai vir um tempo. Olha Joel já falando de uma nova aliança também, não claramente como Jeremias, mas em que o Espírito de Deus vai ser derramado sobre toda a carne. Isso vai se cumprir em Atos 2. Amós era um pastor de rebanhos, e ele pregou que um dos efeitos perversos de não obedecer à lei de Deus é que os homens cometeriam muitas injustiças sociais. Então, Amós está dizendo, há muitos pobres, miseráveis, gente com fome, gente doente, gente abandonada, porque nós abandonamos a lei de Deus. Naum, ele vive sobre o reino assírio, ele profetizou que a potência militar da época babilônica, cuja capital era Nínive, ia cair. Era como se alguém profetizasse hoje que os Estados Unidos, em pouco tempo, ia se tornar um Zimbábue. Era mais ou menos isso que esse homem estava profetizando, e aconteceu. Aí a gente vem a Abacuque está reclamando porque Deus mandou os perversos babilônicos e assírios corrigir Israel. E Deus tem uma conversa muito particular com Abacuque. Sofonias prega contra as nações pagãs, mostrando que Deus não só é Deus de Israel, mas é o Deus de todas as nações. Ageu é aquele profeta que profetiza durante a reconstrução do templo. Zacarias também. Então a gente vai ter Malaquias, que é o último dos profetas, que fala que mesmo os persas dominando o mundo, na verdade é Deus que conduz a história. Um resumo aqui dos profetas, vamos adiante. Olha aqui são os temas de cada profeta. Isaías fala muito sobre a salvação de Deus, Jeremias fala muito sobre a aliança, essa nova aliança, Ezequiel destaca um Deus que mostra a sua glória no cosmos, Daniel vai falar que Deus é soberano, mesmo tendo impérios no mundo, Oséias vai falar que Deus se entristece com o pecado humano, Joel vai mostrar que Deus é justo e ele vai trazer o juízo sobre o pecado, Amós vai mostrar que o caráter de Deus é justiça e retidão, portanto, o seu povo deve espelhar esse caráter. Obadias vai mostrar que Deus não rege só Israel, mas rege todas as nações. Jonas vai mostrar que Deus não é racista, ele não ama só Israel, ele ama todos os povos da terra. Miqueias vai mostrar que a opressão, a injustiça social ofende Deus. Olha só, Naum vai mostrar que Deus é um juiz do mundo, mas é um juiz justo. Abacuque vai mostrar que Deus é extremamente paciente com o ser humano. Sofonias vai mostrar que Deus está controlando a história de todas as nações, que já passaram, as que virão. A gente vai ver Ageu mostrando que Deus é aquele que reconstrói
a história, reconstrói o templo, reconstrói o local de adoração, reconstrói a relação com o ser humano. Zacarias vai mostrar que, embora Israel estivesse experimentando sofrimento, dor, derrota, frustração por causa da sua desobediência, havia uma promessa de Deus, que a glória de Israel voltaria quando o rei davídico voltasse a ser o grande líder da restauração de Israel e do mundo. E aí a gente tem Malaquias também, que fala sobre como Deus zela pela sua santidade. Mais aí uma panorâmica sobre os profetas. Olha, nós estamos falando sempre da antiga aliança, o papel dos profetas mostrando que Israel estava sofrendo o que estava sofrendo porque ele abandonou a aliança. Vamos adiante. Então, eu acho que eu termino neste aqui, ó. Após inúmeros tropeços do povo da aliança, Israel, aquela aliança feita lá no Sinai, com os descendentes de Abraão, surge uma esperança. Qual esperança? Uma esperança que virá um Messias na história que vai libertar Israel, e não só Israel, o mundo. Quem é esse Messias? É necessariamente um descendente do patriarca Abraão, porque Deus fez uma aliança com Abraão. E ele é da linhagem, da dinastia do rei Davi, porque Deus prometeu isso ao rei Davi. E então os profetas começam a falar de uma promessa que Deus ia trazer um novo modo de relacionamento com os seres humanos que é superior ao antigo, a antiga aliança. E eles chamaram isso de nova aliança. O profeta que fala mais claramente disso é Jeremias, especialmente Jeremias 31. Depois leia, Jeremias 31, é muito importante você ler, Jeremias 31. Em quarto lugar, essa nova aliança, diferente da antiga aliança, que era um contrato, era um pacto, em que o povo tinha que obedecer moralmente, espiritualmente à lei, para estar em relacionamento correto com Deus. Mas o coração deles era enganoso. Na nova aliança, não. Deus ia dar um novo coração ao povo. E esse novo coração seria dado pela ação do Espírito Santo. Uma ação tão transformadora que, para obedecer à lei de Deus, o coração precisava ser transformado, e é uma ação tão radical que o Novo Testamento depois vai chamar de novo nascimento. O nascimento do Espírito. É o nascimento dentro da nova aliança, que é superior à antiga aliança. E é agora que a gente vai começar a fazer a transição. Tá ok? Vamos adiante. Deixa eu ver se a gente para aqui. Deixa eu ver aqui. Dá para a gente ir até aqui, olha. O povo de Deus e as alianças. Eu falei a vocês que Deus fez uma aliança, digamos assim, parcial com Adão, baseada nas obras de Adão. Se ele obedecer, ele tem um benefício. Noé, a mesma coisa. Já em Abraão, aqui a aliança ela tem dupla característica. É baseada em obras para os descendentes raciais de Abraão, mas é baseada na graça, por isso que é a aliança da graça, o pacto da graça, porque Deus garante que vai cumprir, independente das falhas humanas. E depois essa aliança, ela é estabelecida também lá no Sinai com o povo inteiro, o povo de Israel. Israel, claro, fracassa em cumprir os princípios de fé, amor e obediência da lei e da aliança. Essa falha leva o Deus Yahvé a apresentar um novo plano para o futuro, conforme, por exemplo, o profeta Jeremias. E esse plano é baseado nas promessas já postas, mas é ampliado para novas áreas. Então, a nova aliança não é uma eliminação da antiga aliança. É uma ampliação da antiga aliança com novas bênçãos. 5. Todo o pecado de Israel não foi capaz de fazer Deus rejeitar por completo o seu povo. Deus sempre amou Israel e decidiu oferecer a Davi, um israelita, uma aliança eterna. Isso é descrito belamente em 2 Samuel 7. Leia 2 Samuel 7, Jeremias 31, Êxodo 20. Leia esses 3 textos para você compreender bem o que estamos falando aqui. E
Essa nova aliança previa que o povo de Deus agora seria regido para sempre, não como os reis falhos do Reino do Norte e do Sul, mas por um herdeiro davídico, um Messias, um rei perfeito. Esse rei davídico, ou seja, da linhagem de Davi, vai governar um novo tipo de povo de Deus. Olha só, é um novo tipo de rei, mas é um novo tipo de povo também. E é novo em vários sentidos, porque ganhou um novo coração, ganhou a dádiva do Espírito Santo, e agora esse povo, ele é composto de várias tribos, línguas, nações. Lembra de Apocalipse? Pois é. E é o profeta Jeremias que declara que esse novo povo, que vai viver sobre uma nova aliança, que recebeu a dádiva do Espírito Santo e que é oriundo de todas as nações, culturas e povos, ingressará numa nova aliança, ou seja, um novo tipo de relacionamento com Deus e Yahvé. Vamos adiante, eu acho que nós paramos por aqui, deixa eu ver. Muito bem. Por aqui dá para a gente parar e a gente continua a partir daqui como é que a ação do Espírito Santo nessa antiga aliança e como o Espírito Santo suscita um novo povo para essa nova aliança. Mas isso é assunto para a próxima aula. Aqui a gente conclui a exposição da segunda aula do nosso módulo chamado O Período do Silêncio Profético. Agora, nós vamos à nossa interação e eu volto a palavra ao Naldo. Maravilha, maravilha, pessoal. Vamos lá. Esse é o momento onde fazemos perguntas, onde podemos esclarecer algo, podemos comentar algo também. Tá bom? Fique à vontade, o microfone está aberto aí. E aí, se quiser, a gente pode, inclusive, respondendo as questões que foram feitas aí no início da aula. A gente pode começar por aí e depois a gente estendendo. Quais são essas questões? Seria a questão que a gente estava comentando, Mano, que a gente, depois que oramos pela questão dos terremotos lá na Turquia, o Ney questionou aqui sobre o que está escrito lá em Mateus 24, né? Que o sinal do fim dos tempos, né? Se isso já é um sinal dos fim dos tempos. E aí eu complementei também com a pergunta se é viável a gente, se é um sinal do fim dos tempos, se é viável a gente orar a Deus pedindo para que não tenha terremoto. Tá, são várias perguntas dentro de uma pergunta aí, né? Vamos ver se eu vou respondendo aos poucos aqui. Então, primeiro, vamos linkar essa pergunta, ou seja, por que existe desastres naturais? Porque no nosso mundo existe o mal e as faces do mal? Essa é uma pergunta que sempre o ser humano se fez. A resposta bíblica é: o mal existe porque ele entrou no mundo pelo pecado. E pelo pecado foram liberados os agentes da morte. E por que tudo isso aconteceu? Porque o representante primeiro da humanidade, Adão, Adam, no hebraico quer dizer ser humano, portanto, o representante da humanidade, quebrou a aliança com o Criador. E ao fazer isso, o mal entrou no mundo, o pecado e os processos de morte atingiram toda a criação de Deus, toda a humanidade, seres humanos e todo o mundo criado. Portanto, tudo sofreu desajuste, inclusive o planeta. Antes da queda, não havia nenhum sinal desses elementos. Mas depois da queda, tudo passou a sofrer desajuste. Então, terremotos, pestes, desajustes todos que a gente vê na criação, eles acontecem por causa da queda humana.
Olha como a queda humana fez com que a natureza sofresse também. Como é que nós sabemos isso? Bem, pelos relatos do Antigo Testamento e pelos relatos de Paulo. Paulo vai dizer em Romanos que a criação geme. Ou seja, ela não está no seu estado natural que ela foi criada. Ela está sofrendo os efeitos da queda e do pecado. E ela geme esperando o quê? A redenção dos filhos de Deus. A reconexão dos filhos de Deus com o Criador, através do processo da redenção. Por quê? Porque junto com esse processo, também a criação vai ser restaurada. E enquanto isso não acontece, nós vamos conviver com esses desajustes. Nós estamos fora do Éden. E fora do Éden tem terremoto, tem maremoto, tem tsunami, tem Covid, tem morte, tem violência, tem corrupção. Então, nós estamos nesse mundo. Então, essa é a primeira explicação. A segunda explicação é o processo de terremotos é necessariamente um sinal do retorno de Cristo? Não necessariamente, porque o mundo tem terremoto desde a queda. Desde a queda. Por exemplo, cidades como Lisboa já foram completamente destruídas, outras cidades foram acabadas por vulcões. Então, isso existe desde a queda. Os que os evangelistas dizem é que quando estiver perto do tempo do advento, do retorno de Cristo, esses eventos cataclísmicos, eles vão ficar numa frequência cada vez maior. Aí sim. Então, a gente precisa prestar atenção nisso. Mas também, nem Marcos, nem Mateus, nem Lucas dizem que esses são sinais que antecedem necessariamente o retorno de Cristo. Não são. Esses sinais de cataclismas da natureza, que a gente está experimentando cada vez mais, eles são como as dores de parto. Mateus vai dizer isso, Jesus em Mateus vai dizer isso. São as dores, são as contrações que antecedem ao parto, mas não é o parto. Ora, então quais são os sinais, de fato, que vão mostrar que a volta do Messias está pronta? Primeiro, a frequência aumentar disso. Não é o próprio terremoto, mas é a frequência do terremoto. Não é a peste em si, mas é a frequência da repetição. Esse é um sinal. Mas os sinais principais, Jesus diz que são dois. Fundamentalmente dois. O primeiro deles é a falta de empatia no mundo. O que é falta de empatia? O esfriamento do amor. As pessoas se tornarão frias para o sofrimento. As pessoas matarão as outras sem nenhum remorso. Esse esfriamento é tal que o pai vai se voltar contra o filho, e o filho contra o pai, e irmão contra irmão. É a falta de empatia que é a ausência do amor. É esse que é o sinal que precede o retorno do Messias. Este é um grande sinal. E o outro sinal é a ausência de fé. Olha que curioso. Aí você vai falar assim, mas hoje em dia o que tem no mundo é fé. Tem gente fedendo. Não é fedendo, é fedendo, tendo fé. Mas, na verdade, não tem nada a ver com fé, porque fé na Bíblia Sagrada são duas coisas. É conhecer a Deus e andar em obediência a Ele. Portanto, confiar nele. Por isso que Jesus falou assim, quando o Filho do Homem retornar, porventura achará fé na terra? A resposta é não. Vai estar cheio de crença. Tem crença em tudo. Tem crença no evangelho do pastor X, tem crença no evangelho do coach X, tem crença na transcendência, tem crença nos cristais, tem crença na prosperidade, tem crença em tudo. Mas isso não tem nada a ver com fé. O mundo vai estar cheio de crença, mas conhecimento de Deus e confiança e obediência a Deus, confiando a própria vida, não. Então, esses são os sinais do retorno do Messias, e não os sinais da natureza. Sinais da natureza são as contrações do filho que está para nascer, mas não é o nascimento do filho. Ok? Eram essas perguntas ou tinha mais alguma no meio do caminho aí? Não, era essa mesmo, não. Era isso aí.
Aí a gente questionou como orar, então, por esses terremotos, né? Ah, sim. Já- Mas vamos, antes de falar como orar, Arnaldo, vamos pensar uma coisa interessante aqui. Uma pergunta que um ateu pode fazer, ou até mesmo um cristão no meio do sofrimento, é: onde está Deus no meio da morte de 7.000 pessoas, pelo menos? Onde está Deus com 50.000 pessoas feridas? Aonde está Deus? A resposta da Bíblia Sagrada é: Deus está em Cristo Jesus, sacrificando a vida numa cruz, para que os seres humanos abandonem o seu pecado e passem a ministrar os frutos do Espírito no mundo: amor, fidelidade, domínio próprio, temperança, empatia. Aonde está Deus? Deus está no trabalho da enfermeira que está trabalhando 30 horas seguidas, sem nem comer, nem tomar água. Deus está no bombeiro, que está resgatando uma criança com o último suspiro de vida debaixo de um escombro. Deus está num monte de vizinhos que está tentando tirar o outro vizinho debaixo de um concreto. Deus está naqueles que estão doando sangue para aqueles que perderam sangue. Deus está se revelando no meio de um mundo quebrado, no meio de um mundo que está sobre os efeitos da queda. Deus está se revelando em paz, em misericórdia, em doação, em empatia, em tudo isso. E como é que a gente deve orar? Bem, a gente deve orar como Jesus ensinou a gente, inclusive nesses textos que são chamados pequenos apocalipse. Jesus fala assim: olha, o que tem que acontecer na história da redenção vai acontecer. Por exemplo, ninguém pode orar para Jesus não retornar. Não adianta você não orar para isso. Ele vai retornar. O mundo, essa era que nós vivemos, vai acabar. Não adianta você orar para que essa era não vai acabar, porque ela vai acabar. Agora, Jesus falou: olha, vai acontecer todas essas coisas aí. Terremotos, tsunamis, pestes, essas coisas todas. No entanto, orem, olha as palavras de Jesus, orem para que tudo isso não aconteça num sábado. Ah, olha que interessante. Como assim? Jesus falou: o que tiver que acontecer, vai acontecer. Por causa do pecado, por causa de um mundo quebrado. Mas vocês podem negociar, por assim dizer, com meu pai, para que isso não aconteça no sábado. Ou seja, que as coisas vão acontecer, vão. Mas há uma abertura divina aí para a gente orar para não acontecer necessariamente num momento e acontecer no outro. Que coisa curiosa. Olha como Deus nos participa no seu processo. Agora, por que Jesus, um judeu, está falando para não acontecer no sábado? Ora, porque no sábado ninguém trabalhava. Portanto, ninguém podia ajudar o outro. Ninguém podia ter empatia, solidariedade, generosidade, porque ninguém podia se movimentar. Olha que coisa interessante. Então, o chamado é para que o povo de Deus, independente da situação, inclusive nas situações de tragédia, possam clamar a Deus. Deus, tem coisas que o cálice pode passar de mim. Portanto, o Senhor pode não fazer um determinado juízo com severidade, mas tem coisa que vai acontecer. E se vai acontecer, ensina a gente o caminho da empatia, da solidariedade, de ajudar uns aos outros. Tem hora que Deus vai curar um câncer e a gente vai celebrar. Mas tem hora que Deus não vai curar um câncer, pelo menos do jeito que a gente está pensando. Mas ele vai desenvolver amizade, reflexão sobre a vida, vai reconciliar pessoas, vai reconciliar famílias inteiras no meio da dor e do sofrimento. Esse é o Deus soberano que constrói caminhos onde a gente nem imagina. Perfeito. Aí, com base nisso, o Danilo escreveu aqui no chat o seguinte: na minha opinião, os desastres naturais são inevitáveis e muitas vezes a causa é consequência da interferência do homem na natureza. E conforme a Bíblia diz, também indicam a volta do Senhor Jesus, mas isso não significa que não devamos orar pedindo misericórdia pelas vidas envolvidas.
É verdade, olha, parte dessa afirmação eu já expliquei, eu só faria aí uma observação, o seguinte, a questão dos terremotos no mundo, eu estou lembrando aqui que terremotos existem desde a queda, sempre existiram. E num mundo quebrado como o nosso, nós vivemos num planeta que está sob placas tectônicas. Então, há regiões do mundo que a gente já sabe que vai ter terremotos. Turquia, por exemplo, é um lugar. A Turquia está em cima de uma placa da divisão de duas placas tectônicas. Quando ela se movimenta, acontece o terremoto. Portugal é outro país que está. Portugal, a questão não é se vai acontecer grandes terremotos, é quando vai acontecer. Porque vai acontecer. Vai acontecer. Ele está em cima de uma placa geológica, de uma falha geológica. Outro lugar que nós sabemos com certeza que vai acontecer, e pode ser um dos maiores do mundo de todos os tempos, na Califórnia, nos Estados Unidos. A Califórnia está em cima de uma falha geológica, que é chamada falha de San Andreas, que aparece inclusive no filme do Superman. Não aparece lá a Terra se abrindo? Aquilo é a falha de San Andreas. Então a gente sabe que vai acontecer, porque Deus deu conhecimento aos homens para estudar esses fenômenos. Então, a região do Oriente Médio é muito suscetível a isso, a região do Japão é muito suscetível a isso, a região de Portugal, onde está Portugal, ali aquela região também muito suscetível, região da Califórnia e muitos outros lugares do mundo. Né? Ajudou na explicação? Perfeito, muito bom, muito bom. Pessoal, fica à Escuta, eu posso vontade. fazer uma pergunta? Vamos lá, Claro, Ney. Ney. Eu não sei se já está dentro do tema, quer dizer, dentro do tema tá, não sei se a gente vai ver isso em outras aulas, mas quando Deus ficou 400 anos sem falar com o povo, isso não ficou suscetível a falsos profetas? E se ficou, isso ficou registrado e não entrou em livros canônicos, virou aquele, enfim, virou livros apócrifos? Como é que foi isso? Interessante. Interessante essa pergunta, Ney, porque me dá a oportunidade de dizer que os falsos profetas estão no mundo desde a serpente. Tinha Deus falando uma coisa e um falso profeta, que era a serpente, falando outra. Então, muito antes do silêncio profético, já estava cheio de falso profeta. Por exemplo, com Balaão. Muito, muito antes de qualquer coisa, já tinha falso profeta. Quando você tinha os magos do Egito ou os falsos profetas dentro de Israel. Ora, quando Jeremias estava falando palavra de Deus, tinha um monte de falso profeta dizendo o contrário dele. Jeremias estava falando assim, Deus vai punir Israel porque quebrou a aliança. Tinha um monte de profeta dizendo, imagina, vai estar tudo certo, vai estar tudo legal, Deus ama nós, não é nós na fita. Então, falso profeta sempre teve. Então, não seria esse o problema no silêncio profético, porque tinha com os profetas, tinha sem os profetas, sempre teve. O que aconteceu na época do silêncio profético após Malaquias é que algo curioso aconteceu, porque como o povo foi perdendo a compreensão do sacrifício no templo, o local central do encontro com Deus não passou mais a ser o templo em si. Porque não era mais o sacrifício do templo que mantinha a relação de Deus com o povo, mas era o conhecimento de Deus pela Torá. É por isso que, embora não tinha profetas, mas nessa época começou a surgir a figura dos rabinos. As pessoas não iam muito ao templo do sacrifício, que era um dos pilares da vida de Deus com Israel, mas elas começaram a frequentar as sinagogas que foram surgindo. Por quê? Porque elas queriam conhecer a Deus e queriam conhecer a lei de Deus. E como é que eles conheciam se os profetas não estavam falando mais? Surge a figura, então, dos rabinos, os mestres em Israel, que depois vai surgir, por exemplo, os escribas, que vai ser uma sequência. Eles começaram a ensinar a lei escrita de Deus ao povo. Por isso que a coisa não foi pior ainda. Ajudou, Ney?
Onde está o irmão Ney? Não, estou aqui. Estou aqui. Ajudou muito. Muito obrigado. Tá bom, Verdade, Ney. desde a serpente, né? Verdade. Desde a Valeu. serpente está lá. São os profetas da fake news, Ney. Pode crer. Verdade. Obrigado. Mais alguma questão entre nós? Ou estamos todos já satisfeitos e agora esperando ser mais satisfeito ainda com uma jantinha que está chegando por aí? Conta aí, Antônio, a Dirce preparou essa janta ou ela já aconteceu? Ela já aconteceu, mano, desde as 7 horas. Ah, é? Eu Então, já cedo, talvez com dor de aconteça barriga igual cheia. você. Então, a sua casa está correndo um risco. Qual é o risco? Da repetição pós o curso, igual acontece com os terremotos. Tem um terremoto, depois tem um monte de abalinho. Na casa do Antônio tem a janta, depois tem um monte de lanchinho que vem depois, antes de dormir. Eu vou dormir cedo, mano. Vai dormir cedo, né? Isso aí, Antônio. Faz bem, isso é bom para a saúde. Mais uma saideira? Tem alguma saideira aí ou não? Mestre, tá me ouvindo? Opa, estou bem baixinho, mas estamos. Melhorou? Estão me ouvindo? Sim, Opa, melhorou. agora um pouco melhor, Danilo. Vamos lá. Beleza. Mestre, eu queria só voltar um pouco na questão da criação, que depois da queda houveram uma série de desajustes, inclusive na própria natureza. Uma coisa que me deixa muito intrigado e que, pela fé, eu entendo que Deus é bom o tempo todo, mas na limitação da minha compreensão humana, eu não consigo conceber, por exemplo, um animal que precisa comer um outro animal vivo para sobreviver. É muita crueldade e, assim, me deixa muito comovido, me dá muita dó. E eu já corri atrás dessa resposta e eu li em Gênesis, no começo de Gênesis, que no início da criação, Deus preparou, não existiam animais carnívoros. Confere? No início de Gênesis não existiam animais carnívoros? Essa é a pergunta? Isso. Então, vamos lá, Danilo, por partes aí. É verdade. O propósito, desculpa só interromper, mas só para concluir, o propósito da criação inicial de Deus não era que um animal comesse o outro. Então, eu queria confirmar se o fato de um animal precisar comer um outro para sobreviver é um desses desajustes que o senhor se referiu após a queda do homem. Ok, vamos lá. A pergunta que o Danilo está fazendo é uma pergunta que é estudada por uma parte da teologia chamada teologia filosófica, que junta filosofia e teologia no sentido de tentar dar explicações aos processos bíblicos, especialmente no desenvolvimento da história da salvação. Até onde a gente pode ir, porque são processos de especulação filosófica, baseado nos valores da própria teologia cristã. Bem, no começo, quando Deus cria todas as coisas e a morte não fazia parte do mundo de Deus, então parece, embora a Bíblia não descreva isso de modo assim peremptório, de que não havia esses processos de morte na criação. Por exemplo, um animal não precisava matar o outro para sobreviver. No entanto, com a queda, os poderes da morte foram liberados. E esses poderes da morte, eles entraram por todas as dimensões da natureza, da criação e dos seres humanos. Então, veja, olha só que coisa, é uma luta pela vida fora do Éden o tempo inteiro. Porque não é só os animais, não. De certa forma, nós humanos sempre estamos matando alguma coisa para sobreviver. A gente mata um boi, a gente mata uma planta, a gente mata alguma coisa. É uma luta fora do Éden, é uma luta pela sobrevivência.
Nunca foi o ideal de Deus na sua criação perfeita. São as escolhas humanas de tentar viver independente que abriu essa caixa de Pandora no mundo. Então, é muito possível que antes da criação não havia animais carnívoros. É muito possível. Porque a vida se resolvia e era alimentada dentro das necessidades. Alguém pode perguntar assim, ué, mas e como é que acontecia com as proteínas? Ué, proteína não é só animal. Na própria natureza tem proteína vegetal. Então, a necessidade de proteína não precisava ser de fonte animal. Então, com a queda, esse processo de luta pela vida é um processo em que um ser precisa matar o outro para sobreviver. Então, a redenção de Deus vem para corrigir, inclusive, esse problema. Parece que na nova criação não haverá essas necessidades, já que Deus vai restaurar o seu mundo. Então, é muito provável que a gente não tenha animais carnívoros no sentido que é hoje. Não que os animais não existam, mas que eles não precisarão de carne de outro animal para sobreviver. Olha só que coisa. Talvez seja a linguagem que aparece em Isaías, por exemplo, que diz que o leão andará junto com o touro, por exemplo, ou coisa desse tipo, com o carneiro. Você fala assim, como assim? Se um leão estiver perto do carneiro, ele engole o carneiro. Mas eles não terão mais necessidade disso. É muito possível que o leão que precisa de proteína animal vai se ver satisfeito com proteína vegetal. Portanto, não precisará atacar o outro animal, a sua presa, para sobreviver. Por quê? Porque Deus tirará a morte do seu mundo. Ok? Perfeito. Obrigado, pastor. Ok, Danilo? Fechamos mais alguma aí, Naldo, ou fechamos por hoje? Não, acho que fechou, viu, mano? No chat não tem nada, no grupo... Então tá bom. Então, se fechamos, nós concluímos aqui a segunda aula do nosso módulo chamado O Período do Silêncio Profético. Daqui a uma semana, a terceira aula, e eu encorajo a todos a não só verem a aula, mas reverem. Essas aulas eu indicaria de pelo menos 2 contatos com ela para assimilar, porque é necessário. Para eu dar essa aula para vocês, eu tive contato com esses temas algumas dezenas de vezes, talvez centenas de vezes. Então, é muito necessário que pelo menos 2 vezes você tenha contato com esses conteúdos para começar a assimilar a grandeza da glória de Deus. E você se vê parte de todo esse plano maravilhoso de restauração de todas as coisas. Então, aqui, a gente conclui e breca a nossa gravação.